Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Nós estamos hoje tendo o nosso terceiro encontro, que é do estudo do Evangelho de Mateus, segundo a interpretação de Emmanuel. Na semana passada, nós demos início ao estudo do capítulo 5, estudamos o versículo 1, 2 e 3, que fala do Sermão da Montanha, e nós demos início à primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito. Hoje nós vamos dar continuidade a esse capítulo 5, que é um capítulo longo, e nós vamos estudar bem-aventurados os aflitos, tá certo? Antes de iniciar, eu gostaria primeiramente de agradecer a todos vocês que estão deixando os comentários de vocês lá no nosso canal, tá? As suas dúvidas, as suas observações. Isso está sendo muito útil para que eu possa formatar a nossa última aula, que será a semana que vem, que é a aula ao vivo, última aula desse primeiro ciclo, de 3 aulas gravadas e 1 ao vivo, tá certo? Gostaria de agradecer a vocês que estão deixando lá e pedir que quem ainda não comentou, que possa ir lá e comentar para nos ajudar a elaborar essa aula, tá certo? Então, antes de nós darmos início ao nosso estudo, como de costume, vamos fazer a nossa prece, de uma prece de agradecimento, uma prece de confraternização entre nós, tá bom? Então, vamos, nesse momento, unir nossos pensamentos em um só objetivo, que é aprender, estudar, nos aprimorar. E elevando nosso pensamento ao Mestre Jesus, vamos agradecer essa oportunidade de estarmos aqui hoje, podendo desfrutar desse seu banquete espiritual, que possamos juntos compreender os seus ensinamentos e, inspirados pela espiritualidade amiga, conseguir colocar isso em prática em nossas vidas e com aqueles que estão ao nosso derredor. Obrigado, Pai querido, por todo o auxílio que nos é dado e fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Então vamos lá, meus amigos. Vamos dar início, então, à nossa terceira aula, nosso terceiro estudo, do Evangelho de Emmanuel. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Comentários ao Evangelho de Emmanuel, lição 3. Tá certo, gente? Então, vamos lá. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Então, bem-aventurados, o que Jesus quis nos dizer como bem-aventurados aflitos, porque eles serão consolados? Esse é um ensinamento que nós vamos encontrar também no Evangelho segundo o Espiritismo, e, por coincidência, também no capítulo 5. Lá nós vamos ter a oportunidade de fazer algumas reflexões em alguns pontos. O que esse ponto nos traz, nos bem-aventurados aflitos no Evangelho segundo o Espiritismo? Traz justiça das aflições, traz causas atuais das aflições, ele traz para a gente as causas anteriores das aflições, o esquecimento do passado, motivos de resignação e assim por diante. Tá bom? Então, nós vamos com esses pontos e compreendendo um pouco do que viria a ser bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E vamos compreender, em especial, por que nós passamos por algumas aflições. É esse o nosso objetivo, entender por que nós passamos por essas aflições e por que nós seremos consolados. Esse será o objetivo do nosso estudo de hoje. E para isso nós trazemos de início um texto que se chama Aflição e Tranquilidade, do Emmanuel, que foi extraído do livro Ceifa de Luz, que vem nesse livro do Evangelho de Mateus segundo Emmanuel. Tá? Na verdade, esse texto é tão importante, amigos, tão importante, esse versículo, que Emmanuel tem vários textos em várias obras falando sobre essa passagem. Mas não teríamos condições de trazer todos. Então, nós selecionamos alguns que nós achamos importantes e, conforme vocês forem deixando os comentários, nós podemos trazer alguns outros na última aula que ocorrerá semana que vem. Tá certo, gente? Então, vamos lá. Vamos continuar com o nosso estudo e vamos começar o estudo do Aflição e Tranquilidade de Emmanuel. Tá? Vamos lá. Aflição e tranquilidade. Bem-aventurados os que choram, disse o Senhor. Contudo,
é importante lembrar que se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. E aí vem a pergunta, né? O que o Emmanuel quis nos trazer com isso, né? Se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição. Esse parágrafo, acho que para que nós possamos compreendê-lo de forma adequada, nós temos que considerarmos, né, a eternidade da alma. Né? Não há como nós compreendermos a justiça das aflições, né? Se existe aflição gerando tranquilidade e tranquilidade gerando aflição, sem compreender a eternidade da alma. Né? Onde a dor bem sentida hoje trará paz, trará tranquilidade no amanhã. Ou quando a despreocupação, né, com as coisas da alma, da mesma forma, traga a sensação de tempo perdido, né, de arrependimento. Então, se existe aflição gerando tranquilidade, há também tranquilidade gerando aflição aonde? Futuramente. Nós temos que avaliar essa passagem, bem-aventurados os aflitos, sempre do ponto de vista do futuro, da eternidade da alma. Tá certo? Continuando aqui. No limiar do berço, pede à alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Entretanto, recapitulando de novo as próprias experiências do plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, esquivando-se da mentira e da delinquência. Então vejam, o texto é bem claro nisso, né? Ele traz de forma bem clara que quando nós estamos lá antes da reencarnação, nós temos a plena consciência das nossas necessidades. Nós temos plena consciência daquilo que nós precisamos e razão pela qual, né, optamos por essa ou aquela dificuldade. Né? Só que dificuldades essas que só teriam reconhecimento de serem superadas, terem um mérito reconhecido, se nós as cumpríssemos impulsionados pelo quê? Pelo nosso livre-arbítrio. Por isso a necessidade do esquecimento. Por isso muitos de nós acabamos caindo, né? Porque seria muito fácil, né? Seria muito fácil nós reencarnarmos trazendo no bolso a colinha do que aquilo que a gente precisa fazer, né? Errei isso e isso ou aquilo na reencarnação passada e agora eu preciso fazer assim desta forma, mesmo que aquilo não seja o meu sentimento, né? Então, na verdade, o esquecimento é para dar mais mérito, mais força, mais reconhecimento para nossas conquistas, tá certo? Só que isso também, da mesma forma, torna as coisas um pouco mais complicadas, né? Tornam as coisas um pouco mais difíceis de se fazer, justamente por quê? Por conta do esquecimento que nós trazemos, né? O Evangelho, segundo o Espiritismo, ele nos traz também, né, ainda naquela parte dos bem-aventurados, os aflitos, no item 4, né, onde ele fala as causas das aflições. Né? E aí eu peço licença, né, para ler aqui, para que a gente possa refletir sobre o que o Evangelho nos traz, tá certo? Então, item 4. De duas espécies são as vicissitudes da vida. De duas espécies são as vicissitudes da vida. Ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes. Que importa distinguir. Umas têm suas causas na vida presente, outras fora desta vida, remontando-se à origem de males terrestres. Reconhecer-se-á que muitos são consequência, isso é importantíssimo, que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Ou seja, colocando sob nossa responsabilidade
todas as consequências que nós sofremos hoje. Quantos homens, ele continua ainda no Evangelho, quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua própria imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Ou seja, ele deixa bem claro que as aflições e as vicissitudes que nós passamos nessa vida hoje são fontes ou dessa vida ou de outra vida, mas sempre colocando sob nossa responsabilidade o motivo pelo qual passamos por ela. É isso? Então, que a gente possa compreender isso, né? E tendo essa compreensão, policiar mais os nossos pensamentos, as nossas atitudes, nos preparando para o futuro, né? Que é o que nós almejamos. Tá certo? Continuando a reflexão sobre esse texto aqui. Vamos lá. Emmanuel nos traz aqui, sim. Aprendiz, recusando a lição, ou doente, abominando o remédio. Em quase todas as circunstâncias, o homem persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. Então vejam, né? A gente questiona muito, né? A gente reclama muito, muitas vezes, das questões que nós estamos passando nessa vida, né? É como se nós fôssemos realmente um aprendiz que não quer aprender, um doente que não quer tomar remédio, né? E isso tende a dificultar esse nosso projeto, né? Esse projeto de aperfeiçoamento que nós todos trazemos, né? Então, e aí continuando esse texto que no parágrafo seguinte, nós vamos compreendendo. É por isso que na escola da luta vulgar vemos tantas criaturas em trincheiras de ouro, cavando abismos de insânia e flagelação, nos quais se desempenham, além do campo material, e tantas inteligências primorosas, engodadas na auréola fugaz do poder humano, erguendo para si próprias masmorras de pranto e envelhecimento que as esperam inflexíveis, transposto o limite traçado na morte. Então, vejam, né? Onde está, portanto, a justiça dessas aflições? Nós só podemos compreender essa justiça das aflições se nós realmente compreendermos a justiça divina, né? Compreendemos que as compensações que Jesus promete na Terra está no futuro e que a gente precisa, precisa desse remédio, por vezes muito amargo, para continuar a nossa jornada de progresso, né? Todas essas questões aí que nós trazemos nessa reflexão de hoje, elas ficariam sem resposta se não existisse o conhecimento da reencarnação, se a reencarnação não fizesse parte das nossas vidas. Nós só conseguimos compreender a necessidade do aprendizado, do remédio amargo, das dificuldades, quando nós nos colocamos nessa situação de seres eternos, não é? Então é imprescindível que a gente possa fazer essas reflexões e nos colocarmos efetivamente à disposição das mudanças que precisam ser operadas, né? Prosseguindo, é por essa razão que vemos tantos lares fugindo à bênção do trabalho e do sacrifício, a afeição de oásis sedutores de imaginária alegria para se converter amanhã em cubículos de desespero e desilusão, aprisionando os descuidados companheiros que os povoam, em teias de loucura e desequilíbrio na vida espiritual. Vejam que se nós realmente não tivermos esse conhecimento, essa percepção da necessidade, e se nós começarmos a agir
como de forma revoltada diante dessas dificuldades, a nossa vibração, a nossa sintonia não vai ser com quem? Com aqueles irmãos que se comprazem com as nossas derrotas, né? Lembrando que nós somos seres espirituais e nós estamos em constante conexão com o plano espiritual, né? E nós vamos escolher as companhias com as quais nós nos sintonizamos através do quê? Dos nossos pensamentos, né? Através da nossa forma de agir diante das dificuldades do dia a dia, né? Então, é importante que a gente tenha em mente isso para que nós não sejamos também vítimas, além das aflições, aumentando essas aflições, sendo vítimas de companheiros que buscam esse desequilíbrio que nós talvez tenhamos para agravar ainda mais a nossa situação. Tá certo, gente? Prosseguindo. Valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus. Porque o mestre que te propôs a escutar e seguir, ao invés de facilidades no imediatismo na terra, preferiu para ensinar-nos a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. Então vejam que, seja quem for, né, um amigo, um parente, Deus, só vamos entender o que querem de nós se silenciarmos. Eles só vão entender, nós só vamos entender o que nós queremos para o nosso progresso se nós silenciarmos diante dessas dificuldades. Veja Jesus, gente. Jesus que é o nosso exemplo. Jesus, ele é o nosso guia. Ele passou por as piores situações aqui na terra sem murmurar. Ele apenas elevava o pensamento a Deus e pedia auxílio, força. Em nenhum momento desejou mal àqueles que o maltratavam, aos seus algozes. Não, não. Ele compreendeu, ele mostrou, ele veio para nós aqui na terra nos mostrar como que nós deveríamos passar sem ter nada a dever por isso. Ele passou pelas piores aflições sem ter um passado a expiar, diferente de nós, que temos um passado a expiar, que erramos, que vemos errando, que ainda erramos nessa vida e que faz parte do nosso processo de aprendizagem, mas que a gente possa compreender, né, a necessidade, né? Jesus, como ele disse aqui, ele trouxe, ele mostrou para a gente a humildade da manjedoura, né? O constante serviço aos necessitados, né? Ele teve a incompreensão daqueles que caminhavam junto com ele, dos contemporâneos, a diferença, né, dos corações mais queridos. Muitos dos seus familiares não compreendiam a missão de Jesus, mas ele seguiu em frente. Ele seguiu em frente. Ele soube passar por essas aflições de uma forma mais tranquila, né? Ele soube passar por toda essa dor de uma forma mais demonstrando como deveria passar, não é isso? Então vamos lá, prosseguindo. Essa parte do livro é do livro Ceifa de Luz, como eu havia dito, tá certo? Vamos lá. Agora nós vamos estudar o livro O Remédio Justo. Esse Remédio Justo está no livro da Esperança, tá? Da editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 9. Tá certo? Então vamos lá. O que diz esse texto do Emmanuel, Remédio Justo? Ele começa assim. Por estas palavras: bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento com prelúdio da cura. Capítulo 5, versículo 12. Né? Então, isso está no Evangelho também, segundo o Espiritismo. E o que seria essa cura que Jesus fala? Que cura é essa? O que realmente estamos buscando aqui enquanto encarnados? Reflitam. O que nós estamos buscando aqui? Né? Nós somos o quê? Nós somos
pessoas perfeitas? Para que Jesus veio? Jesus não é considerado o médico das almas? De que cura nós estamos falando então? Da cura da nossa alma, né? Da cura das nossas mazelas da alma. A única capaz de nos trazer a verdadeira felicidade. Gente, nós somos seres eternos e diante da nossa eternidade nós só iremos conseguir ser felizes se nós conseguirmos vencer todas as vicissitudes que nós trazemos dentro dos nossos corações. Não é? É dessa cura que Jesus está falando. Né? Continuando. Perguntas, muitas vezes pela presença dos espíritos guardiões. Quando tu indica que forças contrárias às tuas noções de segurança e conforto comparecem terríveis nos caminhos terrestres. Quando agimos, né, e isso é interessante, assim, será que ignoramos? Será que nós ignoramos nossos compromissos? Quando nós começamos a questionar pela presença dos nossos amigos espirituais, será que nós ignoramos os nossos compromissos? Será que ignoramos que nós tivemos uma vida anterior e que nessa vida anterior talvez nós tenhamos feito algo que nos habilite a essa aflição que estamos passando hoje? Será que nós duvidamos, né, isso é importantíssimo, da justiça divina, ou será que nós só temos fé verdadeira, quando está tudo bem, quando está tudo caminhando conforme nós esperamos? Na verdade, não, né? Não é mesmo? É que ainda somos muito pequenos, né? Nós somos muito pequenos aos olhos da perfeição divina, nós ainda somos muito pequenos para compreender a sabedoria de Deus, né? E a bondade de Deus até das coisas ruins, né? Nós temos muito que caminhar, mas tropeços fazem parte, né? Fazem parte da nossa jornada, né? A culpa em nada vai nos ajudar, né? Então, toda vez que nós erramos, toda vez que nós caímos, nós temos que ter a consciência que nós temos que levantar e que nós vamos ter o auxílio necessário para isso. Não é isso? Continuando. Desastres, provações, enfermidades e flagelos inesperados arrancam-te indagações aflitivas. E é isso, né? No entanto, né, se por um lado existem os deslizes, erros que fazem parte, né, fazem parte da jornada, reclamar de tudo também não ajuda, né? Não nos auxilia nessa jornada. Então, que a gente possa compreender os erros, compreender os tropeços, mas que a gente possa também compreender as aflições decorrentes desses tropeços e desses erros, né? Como dito anteriormente, temos que começar a tentar compreender o que tá ocorrendo com a gente. O porquê nós estamos passando. Nós temos que entender o porquê. E se nós não encontrarmos resposta na vida atual, e provavelmente vamos encontrar grande parte das respostas na vida atual, com certeza não está numa vida pregressa, né? E aí o que nos cabe é compreender, aceitar e fazer de tudo para melhorar a nossa situação, sair daquela situação, ver quais são os atos que nós precisamos praticar para sair daquela situação que nós estamos vivendo, não é? Então, é muito importante que a gente compreenda isso para que o caminhar seja mais tranquilo, apesar das aflições, né? Aí perguntamos, onde os amigos desencarnados que protegem as criaturas? Como não puderam prevenir certos transes que te parecem desoladoras calamidades, né? Se aspiras, no entanto, a conhecer a atitude moral dos espíritos benfeitores diante dos padecimentos desse matiz, consulta os corações que amam verdadeiramente na Terra. Interessante, né? Essa reflexão, porque faz com que a gente comece a entender um pouco mais, né? Costumamos associar, né, tantas dores e martírios à falta de amparo, de amor do plano espiritual, do plano superior, quando na verdade é exatamente o contrário, né? É exatamente o contrário. Estão de alguma
de alguma forma querendo despertar em nós a compreensão, a fraternidade, o amor ao próximo, né? É então que de uma dor, né, de uma tragédia, Deus, em sua infinita bondade, faz surgir a cura do nosso espírito, a cura do nosso espírito. Difícil, né? Sem o conhecimento da eternidade da obra, compreender dessa forma, né? Sem acreditar numa vida pregressa, aceitar muitas coisas que acontecem na nossa vida sem explicação. Mas da feita que nós temos esse conhecimento, fica muito mais tranquilo compreender, fica muito mais tranquilo aceitar, fica muito mais tranquilo tomar as medidas necessárias para essa mudança, né? O amor, gente, o amor tem todas as respostas. Basta lembrarmos do nosso maior guia, né? Jesus, nosso maior guia, né? O Mestre Jesus veio, e ele veio para cá justamente para servir de nosso exemplo, né? Ele veio nos ensinar como devemos agir, né? Mais do que isso, ele veio nos ensinar como devemos reagir. Reagir, gente, geralmente é muito, muito mais difícil. Eu vou explicar por quê. Porque muitas vezes nós nos colocamos na condição de saber que precisamos melhorar. Sabemos que, e para melhorar, nós vamos fazer isso. Aí saímos de casa, vamos para a luta e encontramos um desafeto. Nós sabemos que nós precisamos tratar esse desafeto de uma forma adequada, bem, perdoar, né, pedir desculpa, e vamos lá e nos propomos a fazer isso, nos propomos a agir da forma que nós nos planejamos. E vamos lá e pedimos desculpa para esse desafeto. Só que o desafeto não estava com a mesma intenção. Ele não aceitou as desculpas e falou os piores impropérios para a gente. E a gente não estava esperando por isso. Porque nós acreditávamos que se nós agíssemos de forma correta, o nosso inimigo iria perdoar ou iria aceitar as nossas desculpas. Mas ele não aceitou. E aí vem a dificuldade. Nós não estávamos planejados, não estávamos preparados para reagir. O reagir é muito mais difícil, porque o reagir requer a mudança verdadeira. Porque o agir, a gente pensa para fazer, a gente se prepara para fazer. O reagir vem da nossa mudança interior. E isso vem com o tempo, né? O reagir vem com o tempo, com o amadurecimento, com o aprimoramento do espírito. E essa é a grande dificuldade. Tem um filme que uma vez eu vi, que é Conversando com Deus, e ele tinha uma mensagem muito interessante, né? Que era justamente essa. Quando nós temos dúvida de como agir em determinado momento, nos questionemos como que o amor faria. Quando ele fala amor, ele está falando de Jesus. Como é que o amor faria? E assim a gente consegue entender qual seria a melhor conduta. Mas isso é muito fácil, né? Quando a gente fala da ação, de agir. Mas é muito mais complicado o reagir. O reagir ele necessita realmente a mudança interior de todos nós, né? Necessita que a gente continue treinando isso muito nas nossas vidas para que um dia isso se torne parte de nós. Tá certo, gente? Por isso que ele fala assim, né? Se aspiras, no entanto, conhecer a atitude moral dos espíritos benfeitores diante dos padecimentos desse matiz, consulta os corações que amam verdadeiramente na terra, né? Consulte o amor. Ausculta o sentimento das mães devotadas que bendize com lágrimas as grades do manicômio para os filhos que se desvairaram no vício, de modo que não se transfiram da loucura à criminalidade confessa. Ausculta, percebam a dor e a tristeza. Não é algo que Deus quer para nós. A dor e a tristeza não é algo que Deus quer para nós. No entanto, em sua infinita sabedoria, sabe que a única alternativa, muitas vezes, para evitar males maiores é que as dores, né, assolem nossos corações para que nos façam refletir. E é isso que fala nesse parágrafo, né? As mães agradecendo
as grades do manicômio, dos filhos que lá foram aprisionados, para que eles não acabem caindo para a criminalidade, algo muito pior do que o vício ao qual ele estava submetido nesse momento, né? O amor entende, compreende, né? Então é isso que nós temos que começar a refletir em nossas vidas, né? Continuando, ouve os gemidos de amargura suprema dos pais amorosos, né? Ouve os gemidos de amargura suprema dos pais amorosos que entregam rebentos do próprio sangue no hospital para que lhe seja amputado este ou aquele membro do corpo, a fim de que a moléstia corruptora a que fizeram jus pelos erros do passado não lhes abrevie a existência. Imagine a dor de um pai, né? Entregando seu filho para amputar um órgão ou um membro para que aquela doença que o acomete não lhe tire a vida. É um remédio amargo, mas necessário para a sobrevivência dele. Assim como nós, que amamos nossos entes queridos, que nos importamos, né, na verdade, com aqueles a quem temos afeição, Deus, Pai, faz de tudo para que retornemos para o bem, para o seu colo, para a sua casa, para que possamos desfrutar, né, um dia da felicidade eterna, né? Então é o que são esses momentos, né, de dor terrestre, né? São comparados à eternidade, pequenos momentos, né? Pequenos momentos diante da eternidade. Então que a gente possa entender melhor os problemas pelos quais nós passamos, né, para entender que é para o nosso próprio benefício, seja ele qual for, tá certo? Seguindo, gente. Escuta as esposas abnegadas, quando compelidas a concordarem, chorando com os suplícios do cárcere para os companheiros queridos, evitando-se-lhes a queda em fossas mais profundas de delinquência. Escuta as pessoas abnegadas quando compelidas a concordarem, chorando com os suplícios do cárcere para os companheiros queridos, evitando-se-lhes a queda em fossas mais profundas de delinquência. Há pais que buscam a todo custo, gente. A gente vê N histórias sobre isso, né? Há pais que buscam a todo custo evitar que os filhos passem pela dor, né? Eles erram e não recebem nenhum tipo de repreensão sequer, né? Se alguém, por algum motivo, chama a atenção, vira motivo de briga contra tal pessoa, né? Os pais realmente tomam aquilo como algo muito ofensivo. E assim, essas crianças, né, se tornam adultas, crescem achando que podem fazer tudo, né, tudo que bem quiserem e que não irá ter nenhuma consequência, né? Quando, na verdade, gente, o que o filho não aprende em casa, ele acaba aprendendo na rua. Só que com uma diferença. O ensinamento que está sendo dado na rua está desprovido do amor. E aí eu me lembrei, eu até anotei aqui para não esquecer, de um poeta, Braulio Bessa, que ele tem um poema que diz o seguinte: a palmada da mãe, ela não dói metade das palmadas que a vida dá na gente, né? Sugiro que vocês procurem esse poema, é muito bonito. E é exatamente isso, né? A palmada da mãe não dói metade das palmadas que a vida dá na gente. Por quê? Porque está faltando o elemento quê? O elemento amor nessa palmada. E no castigo que Deus está com a gente, um castigo que a gente acaba passando, né? Que porventura a gente chama de castigo, mas não é castigo, não aprende nas aflições, desculpa, melhor dizendo, que Deus coloca nas nossas vidas, ele está com esse elemento, o elemento amor, né? E é por isso que é importante, porque vem do nosso Pai esse aprendizado. Vem do nosso Pai esse aprendizado. Então é importantíssimo entender que é para o nosso bem, né? Continuando o segundo parágrafo. Perquire o pensamento dos filhos afetuosos ao carregarem esmagados de dor
os pais endividados em doenças infectocontagiosas na direção das casas de isolamento, a fim de que não se convertam em perigo para a humanidade. Olha a dor de um filho nessa situação. Assim como no texto que o Emmanuel traz, Deus que ama todos nós de forma igual, incondicional, compreende, né? Na verdade, que o mal, né, passageiro, é importante a gente frisar, o mal passageiro de algum coração precisa ser isolado. Ele precisa ser isolado para que não coloque em risco outros, né, que estão seguindo bem o seu caminho. Então, muitas vezes, as pessoas acabam sendo excluídas da sociedade por algum erro que cometeram. E é assim, né? São colocados em hospitais propícios para isso, não é? E é assim, né? É assim. A intervenção dos bons espíritos, ela toda vez que não precisamos passar por determinadas situações, né? Então, por exemplo, quando existe alguma pessoa que vai fazer algum mal iminente para nós, ela consegue, de alguma forma, nos tirar daquela situação se nós não precisamos passar por aquilo. Gente, a gente não passa por nenhuma situação sem que isso seja necessário para nós, né? Então, a intervenção divina existe sim, quando aquilo pela qual por acaso nós iremos passar e que não está dentro do nosso planejamento acontecer, eles intervêm para que não aconteça. Nós precisamos acreditar nisso, acreditar que tudo que passamos é necessário. Tá certo, gente? Prosseguindo. Todos eles trocam as frases de carinho e os dedos veludosos pelas palavras e pelas mãos de guardas e enfermeiros. Algumas vezes desapiedados e frios, embora continuem mentalmente jungidos aos seres que mais amamos, orando e trabalhando para que lhes retornem ao seio. Quando sejas alguém submetido aos mais duros entraves, não suponhas que esse alguém permaneça ouvido por parte dos benfeitores espirituais que lhes seguem a marcha. Então, é natural muitas vezes nos sentir desamparados. Mas isso ocorre porque nós ainda somos muito pequenos em nossa fé. Então, por pior que seja a situação que alguém está passando, pior que seja ela, por mais dolorosa que seja a prova, por mais sozinho que a pessoa ela possa pareça estar, sempre, meus amigos, sempre existe benfeitores espirituais ao lado de todos nós, rogando pelo nosso avanço, pela diminuição das nossas mazelas e felizes pelo nosso progresso, né? Vibrando todas as vezes que nós conseguimos vencer as dificuldades e damos mais um passo em direção ao Pai. Nós nunca estamos desamparados. Mas é preciso também que nós queiramos receber esse apoio, queiramos receber esse amparo. E como é que nós fazemos isso? O Evangelho nos ensina: orai e vigiai, elevai o seu pensamento a Deus, vigiai as suas condutas. Orando, você entra em sintonia com o plano espiritual. Você ficar mais suscetível às boas intuições. Mesmo em momentos de aflições, por pior que você esteja se sentindo, por menos digno que você talvez se sinta pelos erros cometidos, eleve seu pensamento a Deus. Deus é Pai, né? Procure Deus como você procuraria seu pai quando cometia algum erro. Não tenha medo, porque o nosso Pai não castiga, Ele nos ensina. Tudo que acontece conosco não é culpa de Deus, é culpa nossa, é nossa responsabilidade diante daquela situação. Tá certo, gente? Prosseguindo aqui. O amor brilha e paira sobre todas as dificuldades, à maneira do sol que paira e brilha sobre todas as nuvens. Olha que bonito, né? O amor brilha e paira sobre todas as dificuldades, à maneira do sol que paira e brilha sobre todas as nuvens. Então, apesar das nuvens
muitas vezes ofuscar o brilho do sol, como as dificuldades ofuscam o brilho do amor, eles sempre estão lá. Eles sempre estão lá, escondidos, mas estão lá. Sempre há na dificuldade, gente, o amparo daqueles que torcem por nós. Creiam, meus amigos, nunca estamos sós, tá? Ao invés, aí continuando o texto, ao invés de revolta e desalento, ofereça paz e esperança ao companheiro que chora, para que, à frente de todo mal, todo bem prevaleça. Ao invés de revolta e desalento, ofereça paz e esperança ao companheiro que chora. Ou seja, ao invés de ficar sofrendo pelas nossas próprias dores, olhe para o lado. Existem pessoas que sofrem mais que a gente e nós temos muitas vezes condições de ajudar, né? E assim, né, também podemos agir, né? Podemos, como benfeitores espirituais, nós podemos também acolher corações que estão ao nosso lado, né? Nós podemos fazer algo pelas pessoas que têm um pouco menos de conhecimento que a gente, ou compreendem um pouco menos as dificuldades, né? O motivo das dificuldades. Às vezes a gente não precisa entrar nesse critério da reencarnação, porque às vezes as pessoas que estão ao nosso lado não acreditam nisso, possuem uma outra religião, então nós temos que respeitar. Mas nós temos que levar o conforto de uma forma que eles possam compreender. E sempre é possível que nós façamos isso, né? Continuando o texto. Isto porque existem almas sinceras à procura do bem. O sofrimento é sempre o remédio justo da vida, para que junto delas não suceda o pior, né? Como o título diz, né, nos indica, o sofrimento é o remédio justo. Amargo, né? Amargo, sim, amargo, mas necessário para evitar quedas maiores, né? Sofrimentos maiores não ocorram em nossas vidas, né? Nem perturbem a harmonia de nossa família, né? Então, muitas vezes depois das dores, e às vezes não demora muito, nós procuramos o colo do Pai compreendendo melhor aquilo que passamos. E quando nós olhamos para trás e vimos o que nós passamos, a gente consegue olhar de cima, depois de algum tempo, e ver como era pequeno e não era tão grande quanto a gente imaginava. E conseguimos passar por aquilo. Então, que nós mantenhamos nosso pensamento em fé constante diante das dificuldades. Tá certo, gente? Prosseguindo aqui, vamos ver qual vai ser o próximo. Eu acho que é os que não esperam. Os que não esperam, tá? Esse é o outro texto do Emmanuel, do livro Convivência, editora Cultura Espírita União, capítulo 3. No final vai aparecer novamente, tá? Então, os que não esperam. Esse texto é fantástico, né? É fantástico, porque traz uma outra reflexão para essa passagem, né? Bem-aventurados os aflitos. Vamos lá. Não é difícil encontrar entre os nossos irmãos do mundo aqueles que, embora sofredores, não se catalogam entre os bem-aventurados aos quais Jesus se referiu. Então, existem aqueles que não conseguem se compreender como bem-aventurados apesar do sofrimento. É muito natural. É muito natural que isso ocorra, né? Sobretudo quando desconhecemos ou quando desconhece ou não acreditam, né, na preexistência, como nós dissemos atrás, da preexistência da alma, né? Ou na reencarnação, quando acreditamos que tudo é fruto do acaso ou do fatalismo. Se nós temos a crença de que tudo é fruto do acaso ou do fatalismo, ou simplesmente da vontade de Deus por uma simples opção dele, fica difícil. Fica difícil se sentir bem-aventurado, né? Então, por isso que eu digo que a compreensão da pré-existência é a única capaz de nos explicar os motivos pelos quais passamos por tantas dores. Não é isso? Continuando, parágrafo 2º. São companheiros que se voltam contra os obstáculos, suscetíveis de ofertar-lhes a precisa oportunidade de ascensão às mais altas experiências. Ou seja, muitas vezes nós temos a oportunidade de passar por uma dificuldade que vai ser
a mola propulsora para galgarmos uma elevação melhor, mas nós nos voltamos contra essa dor, nós nos voltamos contra essa dificuldade. Vendo do prisma de tais companheiros que assim vê, fácil é nos colocarmos, né, na condição de vítima. Muito fácil. Quando a gente passa por uma dificuldade que a gente acha injusta, é muito fácil nós nos colocarmos na condição de vítima, sem notar que tudo que passamos são instrumentos para nos auxiliar na busca da perfeição. Dessa perfeição que nós tanto buscamos, né? E que inevitavelmente todos iremos passar, todos iremos alcançar. Tá? Queiramos ou não queiramos, um dia a lei do progresso, lei imutável de Deus, vai nos impulsionar para essa perfeição. Pelo amor ou pela dor. Né? Então, ainda que seja uma perfeição relativa, é claro, né? Porque a perfeição absoluta só Deus a possui. Né? Então, que a gente possa refletir da necessidade de vermos esses obstáculos como impulsos para o nosso crescimento, tá certo? Continuando. Muitos deles se aconselham à rebeldia sistemática. Então, muitos deles se acolhem à rebeldia sistemática, contraindo débitos que os afetam de imediato. Né? Que débitos seriam esses? Né? Muitas vezes tem várias formas, né? Tem várias formas. A gente pode falar, por exemplo, da rebeldia do caráter, que acaba agindo de forma equivocada e pagando perante a lei de Deus. Podemos falar da nossa própria saúde. Muitas vezes a gente passa pelas dificuldades de uma forma tão ruim, tão sofrida, que acabam surgindo doenças em nós, as chamadas doenças psicossomáticas, né? Então, desculpa, várias formas de nós adquirirmos débitos de forma imediata aqui na vida, né? Então, nessa condição, né, de cego espiritual, nada difícil é que os irmãos que passam por isso se entreguem ao desespero, né? Brigando com Deus, como a questionar, né, a sua própria existência, o porquê passar por isso, né? Não conseguindo compreender, tão pouco tirar o melhor proveito da oportunidade, da situação, né? Sendo muitas vezes motivo de mais sofrimento, né, para aqueles que lhes são caros, né? Porque essa revolta toda, como eu disse, gera doença, gera rebeldia, gera atitudes impensadas que acabam caminhando para o crime, né? Então, enfim, para as drogas. O que a gente precisa compreender é o bem sofrer, combater um bom combate, né? Lutar realmente para vencer as dificuldades. Ah, Nelson, não é fácil. Claro que não é fácil. Não é fácil para vocês, não é fácil para todos os irmãos, não é fácil para mim, né? Nós estamos falando na teoria, mas é importantíssimo a gente compreender a necessidade de colocarmos isso na prática, né? É importantíssimo para o nosso... Primeiro a gente tem que compreender, para depois a gente lutar para colocar isso na prática. Não é isso? Seguindo. No plano espiritual, vemos-los frequentemente. São amigos padecentes que, em verdade, passaram pelo crivo do sofrimento. Entretanto, porém, nas perturbações decorrentes da deserção dos deveres que lhe cabiam cumprir. São irmãos que conheciam o valor dos entraves que poderiam transpor a benefício de si mesmo e acabaram situados na sombra da delinquência. São colaboradores das boas obras que as desfiguraram, estabelecendo dificuldades para si próprios pela intolerância para com os outros. São companheiros que articularam problemas e desafios para aqueles que lhe hipotecavam confiança e carinho e deles se afastaram deliberadamente, procurando escapar às responsabilidades que eles mesmos escolheram para observar e viver. São todos aqueles outros irmãos que preferiram o desespero diante das provações de que necessitavam para o próprio burilamento e se enveredaram conscientemente através dos
resvaladouros da inconformação e da disciplina para as alucidações da angústia e do suicídio. Então vejam, amigos, o que Emmanuel está querendo nos dizer? Que os irmãos passaram, que há irmãos que passam pelo sofrimento e que eles estavam reservados, mas não suportaram a provação, fugindo os mesmos de diversas, até pondo fim, né, como ele diz aí no final, aquela reencarnação redentora. Então, às vezes, o irmão ele foge tanto daquele sofrimento, eles fogem tanto daquela angústia que ele está passando, que ele não consegue enxergar outra alternativa senão tirar a própria vida, fugir. Na verdade, ele não quer tirar a vida, né? Na verdade, eles querem acabar com o sofrimento, né? Então, ou seja, tinham conhecimento, sabiam o que precisavam fazer, mas acabaram se desviando, né, do caminho. Pessoas bem intencionadas, né, mas que impõem condições para que o bem seja praticado. Então, tu vê que no texto aqui ele fala, né, a intolerância para com os outros, são colaboradores de boas obras que as desfiguraram, estabelecendo dificuldades para si próprios e pela intolerância para com os outros. Então é aquilo, pessoas bem intencionadas, né, mas que impõem muitas vezes condições para a prática do bem, né, impaciente muitas vezes com aqueles que seriam os beneficiados, né? E ele prossegue aqui no final, né, quando ele fala, são todos aqueles outros irmãos que acreditam, que preferiram o desespero diante das provações, né? Uma coisa é aflição, outra coisa é desespero, né? Que preferiram o desespero diante das provações de que necessitavam para o próprio burilamento e se enveredaram conscientemente através dos resvaladouros da inconformação e da disciplina para alucidações da angústia e do suicídio, né? Como bem indica o nosso mentor Emmanuel, são todos os que fogem da dor, né, que esculpem, né, da luta que dilapida os nossos espíritos, né? São todos aqueles que fogem daquilo que podem modelar o seu espírito de uma forma melhor, né? Acabando aí aos extremos, indo aos extremos, né? E tendo a consciência depois de que realmente não resolveu. Prosseguindo. Realmente afirmou-nos Jesus: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Entretanto, ele mesmo, Jesus, nosso divino mestre, se compadeça de todos os nossos companheiros que conheciam semelhante promessa e não quiseram esperar. Sabemos todos que a infinita bondade de Deus, que nos sustentou ontem, nos sustentará igualmente hoje, e dentro de semelhante convicção, manteremos a certeza de que com Deus venceremos. Né? E é bonito nós vermos isso, né? Não obstante Jesus tenha nos dito, bem-aventurados os que choram porque serão consolados, não irá abandonar aqueles que não conseguiram suportar, né, as suas provas, as suas dores, posto que sabe que os mesmos terão infinitas oportunidades. Então, ele compreende as nossas dificuldades. Ele sabe que não era fácil. Tanto não era que ele foi preciso ele vir aqui para mostrar como fazer, não é? Mas é possível. Por fim, conclui a mensagem, né? Emmanuel conclui a mensagem acalmando, né? Acalmando nossos corações, né? Fazendo-nos refletir que nunca nos faltará o refúgio necessário no templo do nosso Pai, na casa do nosso Pai, né? Nunca nos faltará o colo amigo daquele que nos quer bem, tá certo, meus amigos? Então, continuando aqui, esse como eu disse no início, Convivência, né, do livro Convivência, editora Cultura Espírita União, capítulo 20, tá certo? Vamos agora, aflições excedentes. Mas será que todas as aflições
realmente são aflições pelas quais nós precisamos passar? Quando a gente lê o título desse texto, né, que é do livro Aulas da Vida, da Editora Ideal, capítulo 13, nós nos questionamos. A primeira vez que eu li, eu questionei. Aflições excedentes, excessos. Deus é perfeito, Deus é justo. De Deus não iria vir aflições que nós não mereceríamos. Ao contrário, Ele sempre trabalha para evitar que nós tenhamos provações, dores que não precisamos passar. Então, quando eu vi esse texto, aflições excedentes, eu me questionei. Então, nem todas as aflições são necessárias, né? Então, vamos entender, né? O que Emmanuel quis nos dizer com isso. Diante da orientação espírita que te esclarece, não te afastes da lógica, a fim de que não te gastes sem proveito, embaraçando o orçamento das próprias forças, com aborrecimentos inúteis. Ou seja, diante de tudo que estamos aprendendo com a doutrina espírita, né, que nós temos condições de aprender, que nos chama, né, para a fé raciocinada, não percamos tempo, né, com atitudes inúteis, nos desgastando com situações que nos trarão preocupações, mal-estar, culpas desnecessárias. Nós sabemos como devemos agir. E nós temos um juízo infalível, que é a nossa consciência. Então, não gastemos energia com condutas que inevitavelmente irão nos cobrar pela consciência. Tá certo? Então, que a gente possa guardar a nossa energia para aquilo que realmente nos importa, que é fazer o bem. Né? Continuando. Diariamente, batem as portas do além aqueles, e olha aquilo que nós falamos há pouco, né? Diariamente batem as portas do além aqueles que abreviaram a cota do tempo que poderiam desfrutar na Terra, adquirindo problemas na desencarnação prematura. Emmanuel, ele nos chama a atenção, né, dos constantes suicídios que ocorrem diariamente, né, por conta das dores avassaladoras, né, que assolam, né, os corações de nossos irmãos. Então, ele nos chama a infecção que, na verdade, esses irmãos, eles não querem tirar suas vidas. Eles não querem, né? Mas é apenas acabar com aquela dor. Contudo, o ato impensado, nós sabemos que tal atitude não vai resolver, né? Não vai... esse ato desesperado, além de não resolver o problema, ainda vai criar outros problemas ainda maiores, né? Porque ele vai continuar consciente do erro que cometeu, tirando a dúvida, e vai ter consciência ainda do mal que ele fez para aqueles que ele amou, né? Ele vai ter consciência verdadeira da vida eterna e ainda vai ter consciência do mal, da dor que ele causou, né? Por conta de ter agido de forma impensada. Então, esse é um dos problemas que nós estamos vivendo de forma muito, 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 muito forte nos dias de hoje. O índice de pessoas que abreviam as suas vidas por conta das suas dores estão enormes e cada vez com idades menores. Isso é muito preocupante, né? A gente precisa alcançar esses corações, nós precisamos tocar esses corações para evitar que eles cometam esses atos impensados. Nós precisamos, de alguma forma, contribuir, né? Toda vez que soubermos de corações que estão passando por isso, contribuir para que eles não façam, não cometam esses atos impensados, porque nós sabemos, né, as consequências de tudo isso. Não é isso? Continuando. É que por toda parte transitam, deixa eu ver aqui. É que por toda parte transitam portadores de aflições excedentes, não satisfeitos com as responsabilidades que a existência lhes impõe. Amontoam cargas de sofrimentos imaginários. Olha que interessante essa reflexão. É que por toda parte transitam portadores de aflições excedentes, não satisfeitos com as responsabilidades que a existência lhe impõe, amontoam cargas de sofrimentos imaginários. Ou seja, não satisfeitos com o nosso fardo,
né, do tamanho ideal para nós podermos carregar, nós vamos em busca de outros ainda que não teríamos a menor necessidade, né? Então, o que seria esse sofrimento imaginário? O que seria esse sofrimento excedente? É tudo aquilo, né, amigos? Tudo aquilo que, por conta das patologias da alma que muitos de nós temos, acabamos somatizando em nossas vidas, né? Muitas vezes por orgulho, outras vezes por vaidade, né? Mania de perseguição, e por vários outros motivos, né? Por conta de algum sentimento de inferioridade, etc. Fatores que muitas vezes nos trazem sentimentos de fatos que sequer estão acontecendo. Então a gente imagina dores que muitas vezes sequer estão acontecendo. Isso causa em nós uma aflição excedente, uma aflição desnecessária, né? Então, que a gente possa refletir sobre algumas coisas que nós trazemos, muitas vezes dessa vida mesmo, algum trauma de infância, algum direcionamento feito de forma equivocada, né? Um sentimento que a gente atrás de nós, que nós nos sentimos capazes de fazer alguma coisa, nos traz angústia, nos traz sofrimento, que na verdade não existe, né? Acreditamos que algumas pessoas não gostam de nós, enfim, criamos ilusões, criamos imaginações de situações que sequer existem, que a gente possa ter calma, que a gente possa silenciar, né, como foi dito, acalmar nossos corações, observar, né, esperar a calmaria, ver, compreender bem a situação e tirar uma conclusão raciocinada da situação, tá certo? Há os que percebem salário compensador, né? Há os que percebem salário compensador e desregram-se na revolta, porque determinado companheiro lhes tomou a frente do destaque convencional, muitas vezes para sofrer o peso de compromissos que seriam incapazes de suportar. Então, às vezes, a pessoa já tem um trabalho suficiente, onde ele tem uma remuneração adequada, suficiente para que ela possa viver bem, né, de sustentar a sua família, mas aquilo às vezes não lhe traz felicidade, né? É como se faltasse alguma coisa, né? E o ser humano é uma criatura insatisfeita por natureza, né? Se por um lado tem algo de bom nisso, porque o progresso vem da insatisfação do homem, né? No âmbito pessoal, o seu descontrole, né? Esse excesso de insatisfação, essa busca inconstante por notoriedade, né? acaba trazendo frustrações, né, desnecessárias, né? O que o Evangelho, né, chama de tormentos voluntários. Você vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo isso, os tormentos voluntários. Temos, amigos, nós temos que ter muito, muito cuidado com o que queremos para a nossa vida. Às vezes nós buscamos coisas que estão difíceis para acontecer e a gente luta acreditando que nós temos que persistir, mas a gente percebe que as coisas não contribuem para que aquilo que aconteça. A gente insiste naquilo e quando a gente percebe, não era algo que era bom para nós, né? E muitas vezes, quando não acontece, lá na frente a gente percebe que bom que não aconteceu, né? Então, nós temos que levar a vida um pouco mais tranquila. Nós temos que trabalhar com os problemas que nós temos sem procurar outros mais problemas, né? Não estou dizendo aqui que nós não tenhamos que querer crescer, nós não temos que querer progredir, não é nada disso, não é nada disso. Mas nós temos que ter cuidado quais são os sentimentos que estão me levando a esse querer crescer. Vaidade, orgulho, ganância, são coisas que nós temos que refletir, tá certo? Prosseguindo. Há os que dispõem de excelente saúde, com atividades leves, nos deveres comuns, arrepelantes, desgostosos por verem adiado o período de férias, quando com isso estão sendo desviados de experiências impróprias e que seriam fatalmente impedidos pelo repouso inoportuno.
Vejam, quantas vezes, isso a gente encontra um monte de história acerca disso, né? Quantas vezes algumas coisas acontecem na nossa vida. Eu vou pegar um avião e na hora não consegui, não deixaram eu subir por conta disso, por conta daquilo, fica chateado com a empresa aérea, ele fala piores impropérios para a coitada da moça, da recepcionista, e o avião cai. Né? Não era para ele cair naquele avião. Ele foi desviado de uma dor que não era para ele passar. Ele não precisava estar naquele desencarne coletivo, mas ele se sentiu aflito, fazendo disso um grande problema, porque ele não deixaram ele embarcar. Depois, né, ele consegue perceber que foi uma intervenção divina, mas precisou, antes disso, sofrer muito, né? Brigar por isso para que pudesse compreender. E isso ele viu logo de imediato, mas quantos dos nossos problemas na vida a gente não consegue ver de forma imediata, né? Então, quantas vezes acontecem coisas na qual nós somos privados de algo que queríamos muito, né? E que ficamos, no primeiro momento, chateado, né? Muito chateado, mas depois descobrimos que acabou sendo um livramento, né? De uma dor pela qual nós não precisamos passar, como o exemplo que eu citei agora, né? Então, entendem? Vocês conseguem entender como nós gostamos de reclamar? Como o ser humano gosta de reclamar, de se aborrecer e de depois não damos mais importância para nada disso, a gente percebe que aquilo nem é tão importante como naquele momento. Nós somos espíritos ainda cheios de orgulho, de vaidade, de querer as coisas, né? Nós nos importamos muito com o que é nosso. Isso traz sofrimento excedente, aflições excedentes, né? Então, continuando, há os que possuem recursos materiais suficientes ao próprio conforto e se lastimam, insones, sem dormir, né? Insones, por haverem perdido certo negócio que lhes conferiria maiores vantagens, dentro das quais talvez viesse a conhecer a criminalidade e a loucura. Gente, qual é o limite do ter? Qual é o limite do ter? Uma reflexão que é para vocês, é uma reflexão para mim, uma reflexão para todos nós. Qual é o limite do ter? Quando nos deparamos com uma oportunidade iminente, né, de ganho maior, né, do que somos capazes de abrir mão para seguir nesse projeto? Será que somos capazes de abrir mão da ética, do caráter, da nossa liberdade? Pensemos, né? Pensemos, será que tudo vale a pena quando se trata de ter? Então são reflexões que parecem bestas quando nós não somos julgados. É muito fácil a gente apontar o dedo para aquele ou para um outro irmão qualquer que passou por essa provação e sucumbiu. Nos coloquemos na situação, nos sendo testados. É importante, porque nós só saberemos que não faríamos igual quando nós nos colocamos na mesma situação. É importante a gente refletir e ter um alicerce muito forte, né? Uma base moral muito forte para que a gente não ceda a essas vantagens que muitas vezes aparecem nas nossas vidas, né? Vamos refletir sobre isso, meus irmãos. Continuando. Aos que colecionam. Isso, invariavelmente, existem pessoas que são verdadeiros colecionadores, né? Aos que colecionam gavetas superlotadas de adornos caros e caem no desespero com a perda de uma joia de uso pessoal, cujo desaparecimento é o meio de situá-los a cavaleiro de possíveis assaltos da cobiça e da violência. Esse situá-los a cavaleiro é a distância, né? A distância do alto de possíveis assaltos de cobiça. Gente, nós somos uma sociedade extremamente consumista, né? Nós gostamos de coisas boas, nós queremos ter coisas boas, mas chega ao cúmulo de a gente querer colecionar tantas coisas que isso causa sofrimentos. Os sofrimentos voluntários que eu acabei de dizer, né? Porque a gente quer colecionar, sei lá, tem um amigo que coleciona canetas caras, por exemplo.
Eu gosto de caneta para escrever. Acho bonito, caneta e tal. Gosto para escrever. Esse mal eu não tenho. Mas ele gosta de colecionar canetas caras. Quando uma some, o mundo acaba. Ele não consegue trabalhar, ele não consegue falar com ninguém. Se você ligar para ele, ele agora não posso, estou procurando. Para quê? Para quê? Aí depois encontra em outro lugar, ufa, encontrei. Como se aquilo fosse a vida dele. E existem pessoas assim. E às vezes essas coisas, esses sumiços momentâneos acontecem, olha aí, para nos livrar de uma situação que poderíamos ter de dificuldade, né? Então, como dizemos atrás, né, um pouco atrás, muitas coisas ocorrem na nossa vida para nos livrar, né, de situações indesejadas. Nessa passagem mencionada por Emmanuel, ele faz referência a um apego que objetos valiosos, né, às vezes somem e causam dor, sofrimento, angústia, sem que a gente reflita que a sua ausência naquele momento temporário pode ter nos privado, né, de um ataque iminente, né, com o fito de subtrair esse objeto definitivamente, né? Então, que a gente comece a colocar os pingos nos is, né? Dizer quem é dono de quem. Eu sou dono do objeto ou o objeto é dono de mim? Né? Não estou dizendo que não devemos ter as coisas, que não devemos ter objetos bonitos, decorativos, ou coisas que nos dê prazer. Né? Não é isso. Mas nós temos que ter a consciência do que aquilo representa para mim. Qual é o valor que aquilo tem para mim? O que é valioso para mim na vida? Né? Quem é que coordena a minha vida? É aquele objeto? É aquilo que eu guardo, que eu coleciono? São coisas que a gente tem que refletir com mais frequência. Né? Continuando. Existe ainda aqueles outros que se abastecem no guarda-roupa recheado e gritam contra o costureiro que se desviou do modelo encomendado. Os que são donos os que são donos dele, casa sólida, e aqui deve ter algum erro de português, tá? Casa sólida adoece por não conseguir abatê-la de pronto, a fim de reconstruí-la segundo novos caprichos, né? Então, alguém que possui uma casa já sólida, já montada, mas que quer reformular ela toda. Os que se aboletam, né? Acumulam boletos, né? Em automóvel acolhedor, mas que inquietam-se por não poderem trocá-la de imediato pelo carro de último tipo. Os que sentam à mesa provida de 5 pratos diferentes e encolorizam-se por não encontrarem a quitute predileta. Então vocês vejam, mais uma vez nos chama a atenção esse texto dos tormentos, né, que eu acabei de dizer, voluntários, aqueles que não temos a menor necessidade de ter, mas que por conta do modismo, da vaidade, da necessidade de destaque na sociedade, do orgulho, acabamos procurando, né? Acabamos procurando e pagando muitas vezes preços altos com isso. Não digo preço financeiro, preços para a nossa saúde mental, né? Para o nosso equilíbrio mental, para o nosso gerando aflições desnecessárias, verdadeiras aflições excedentes, como o título diz. E hoje a gente consegue compreender, né, por que desse título tão adequado que o Emmanuel deu para o texto, né? E aí ele termina: bem-aventurados os aflitos, disse Jesus. Felizes, sim, de todos os que carregam seus fardos com diligência e serenidade. Mas estejamos convictos de que toda aflição excedente complica o itinerário da vida e corre por nossa conta, ou seja, é de nossa responsabilidade. Nesse caso, o auxílio para vencer vai ser mais difícil, porque não é algo que estava planejado, não é algo que estava dentro do nosso roteiro, né? Então, reflitamos um pouco sobre isso, né, amigos? Já temos problemas suficientes e necessários, né, para resolver as nossas vidas, para o nosso progresso. Evitemos buscar mais dificuldades por simples caprichos ou irreflexões, né? Coloquemos sempre a razão, né? A razão na frente e com a certeza, né?
de que vamos fazer o caminho certo. Elevemos sempre nossos pensamentos, pedimos conselhos, né, com a certeza de que o auxílio virá. Tá certo? Vamos continuar. Deixa eu ver aqui. Acredito que nós vamos agora para o último texto desse capítulo 5, versículo 4. Nós vamos falar agora sobre... deixa eu achar aqui... nem todos os aflitos do reformador, tá? Ele faz parte do reformador. Nem todos os aflitos. O reformador, junho de 1954, página 143, tá certo? Então, vamos lá, nem todos os aflitos. Vamos refletir um pouco sobre esse texto, sobre esse nome do texto que o Emmanuel nos traz. Nem todos os aflitos. Vamos lá. A aflição é um desafio que poucos suportam, lição que raros aprendem e tesouro que não se recebe facilmente. Fiz questão de grifar esse parágrafo todo de vermelho, né? A frase toda, face à profundidade, né, dos ensinamentos que ela nos traz, né? Quando diz que a aflição é um desafio que poucos suportam, traz uma realidade que vemos todos os dias, né? Onde nós mesmos, muitas vezes, já passamos por isso e ainda, né? Quantos passam pela dor e não tiram nenhum proveito, né? Não aprendem, né? Não tiram nenhum proveito da situação. Sequer refletem, né, do motivo pelo qual estão passando por determinadas situações. Que na maioria das vezes encontram a sua causa nessa vida mesmo, como eu disse lá atrás, né? Existem duas fontes, né? O Evangelho nos diz, ou na vida pregressa ou na vida presente, mas na maioria das vezes está na vida atual, né? Sem falar daqueles, né, que esbravejam, né, incontáveis vezes quando é na verdade uma oportunidade de crescimento, né? Então não conseguem receber nem o tesouro, nem receber o presente. E o meu pai dizia, era interessante, eu nunca esqueci isso, meu pai era professor, e ele falava que às vezes ele estava falando com os alunos não estavam nem dando a menor importância porque ele estava ensinando lá na frente. E ele uma vez ele disse para os alunos, fez uma pergunta para os alunos: amigos, quando a gente dá um presente para alguém e a pessoa não quer o presente, com quem fica o presente? Aí um deles reclamou, com a pessoa que deu. Exatamente. Então muitas vezes é assim que acontece, né? Deus nos oferece a oportunidade, um tesouro, um presente para que nós possamos crescer, evoluir, e a gente rejeita, a gente não pega, né? Então é interessante a gente refletir sobre isso. Continuando. Depois de regulares períodos de paz e ordem, a alma é visitada pela aflição que, em nome da sabedoria divina, lhe afere os valores e conquista. Esse parágrafo é de uma importância ímpar, né? Se considerarmos o momento que estamos passando hoje. Tantas dores, né? Tantas partidas, né? Como estamos passando por esse momento tão difícil agora da pandemia? Vamos ler de novo. Depois de regulares períodos de paz e ordem, a alma, e aí não precisa ser a individualidade, pode ser a alma coletiva, né, da coletividade, a alma é visitada pela aflição, que em nome da sabedoria divina lhe afere os valores e conquistas. Quantas dores nós estamos passando hoje, tantas dificuldades, tantos amigos, conhecidos, né, vão retornando para a pátria espiritual, né, os familiares ficando com muita dor. Como é que nós estamos reagindo nisso? Será que nós estamos conseguindo compreender que está tudo na mão de Deus, que faz parte dos desígnios dele, e quando ele achar por bem isso irá cessar? Será que nós estamos conseguindo fazer a nossa parte, ajudando, auxiliando na atmosfera do planeta, do mundo, ao nosso redor, com as nossas preces, pedindo por misericórdia?
Então, são coisas que nós precisamos refletir, né? Vamos lá. Raros, porém, são aqueles que recebem dignamente. Estamos compreendendo que se trata do digno, como é que eu posso dizer? Estamos compreendendo que se trata do digno de Deus e como tal ser digno, justo é necessário. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós temos que entender que tudo que vem de Deus, que tudo que vem do nosso Pai, ele é algo justo, é algo que nós precisamos passar. E que nós precisamos passar da forma mais digna possível, para que a gente não perca essa oportunidade, para que a gente não perca essa prova, né? Então, nós estamos compreendendo aqui, né, no estudo de hoje, o quão necessário, né, é passarmos por essas dificuldades. Mas será que estamos conseguindo tirar todo o proveito disso com toda a dignidade possível? Então, que a gente comece a acalmar nossos corações diante dessas dificuldades, diante desses problemas que nós estamos passando, sobretudo nos tempos de hoje, nós possamos acalmar os nossos corações, né? Compreender os desígnios de Deus, né? Então, nós começamos a entender, né, que são realmente que a vontade de Deus ela vai prevalecer, né, sempre, e que nós possamos pedir a Ele que possamos ser fortes para passar por essas provações. Tá certo, gente? Continuando. O impossível quase sempre converte-a em crime ou falta grave. O impaciente faz dela a escura paisagem do deserto, onde perde as melhores oportunidades de servir. Então, vamos lá. Nós vamos ver aqui que o impossível quase sempre converte-a em crime ou falta grave. Quantos? Vocês têm você pode não ter números, mas a gente consegue ver pelo nosso dia a dia quantos, sob a desculpa de sair de determinada situação, acabam fazendo tudo, ainda que menos digno, né, para supostamente encontrar uma solução para a mazela que eles estão passando, né? Nós sempre encontramos desculpas para os nossos atos, né? Eu conheço pessoas assim, vocês conhecem, muitas vezes eu posso ter agido assim também, em algum momento, então que a gente possa refletir isso no nosso dia a dia, né? Quantos, pelo impulso, quase sempre convertem em crime ou falta grave, né? Então a gente às vezes arranja desculpa para fazer caminhos de forma equivocada. Ainda que não cometamos crimes, efetivamente, fazemos atos que muitas vezes não esperavam de nós, né? Não estão condizentes com aquilo que nós somos. Então, isso acaba sendo uma desculpa que utilizamos para ceder, né, aos impulsos que muitas vezes temos. Continuando. O impaciente das aflições dela, o impaciente faz dela a escura paisagem do desespero, onde perde as melhores oportunidades de servir, né? Alguns se entregam realmente à depressão, né? Se isolam, né? Se perdem e perdem a oportunidade de servir, né? De dividir um pouco da sua dor, né, com o próximo, de perceber que existem pessoas que também sofrem, que sofrem mais que ele, né? Então acabam perdendo, né, a oportunidade de perceber que os outros podem estar sofrendo igual ou mais do que eles e que ele pode fazer alguma coisa para minimizar a sua dor e para minimizar a dor do próximo, né? O ingrato transforma em calhaus com que apedreja o nome e o serviço de companheiros e vizinhos, né? Então, essas pessoas acreditam, né, que serem capazes de gerir
as vicissitudes, né, e se vitimizam, né? Elas não se acreditam capazes de vencer as dificuldades, e se vitimizam, né, e desistem muitas vezes, né, de lutar, né, de sair dessa situação. Então, que a gente possa estar sempre, eu acho que o nosso objetivo, né, com esse estudo de hoje é justamente esse compreender o nosso papel, né, diante das dificuldades nossas e do próximo, né? Porque porque temos condições de perceber que são necessárias, e a do próximo que nós temos condições de amenizá-las quando possível. Então, que a gente comece a compreender esse movimento, né, da humanidade, esse movimento que Deus nos coloca, nesse movimento de lutas, de dificuldades, de obstáculos, de vitórias, de superação, né? É importante a gente continuar compreendendo esse processo que faz parte do nosso engrandecimento. Vamos lá, continuando, gente. O indiferente foge-lhe aos avisos como quem escapa impensadamente da orientadora que lhe renovaria os destinos, né? Às vezes as dificuldades vêm para nos mostrar, olha, não continua nesse caminho que você está, porque você vai acabar se dando mal. Vai vir coisas piores por aí. Então, o indiferente não vai perceber isso. Não vai sequer notar. Vai passar pela dificuldade, vai reclamar, vai resmungar e vai continuar agindo da mesma forma, né? Algumas pessoas passam realmente pelos problemas de forma tão irreflexiva, né, que não param para pensar, né, o porquê de tudo isso, né, e o que precisa ser feito para mudar, né? Então, é uma questão de a gente refletir mais sobre aquilo que nós estamos passando. O leviano esquece-lhe os ensinamentos e pede o ensejo de elevar-se, por sua influência, a planos mais altos, né? Tem outros, no entanto, né, não são irreflexivos, mas, ao contrário, compreendem bem aquilo que está acontecendo, mas simplesmente optam por continuar tocando a vida da mesma forma, assumindo, né, e assumindo pagar o preço para isso. Eles sabem que vão pagar, eles compreendem a lei de causa e efeito, mas são levianos, preferem pagar o preço das suas atitudes. Já o espírito prudente, contudo, recebe a aflição como um oleiro, né? Para quem não sabe, oleiro é aquele que trabalha em olaria, né? Que trabalha com peças de cerâmica, né? Como um oleiro que encontra no fogo o único recurso para imprimir solidez e beleza ao vaso que o gênio idealiza. Então, a quem, no entanto, compreende a oportunidade de mudança e utiliza essa situação como um impulso para operar suas vidas, esse vai tirar o melhor proveito, o melhor fruto da situação, né? Então, há pessoas assim. As pessoas que talvez não aprendam na primeira, na segunda, aprendam na terceira, e, enfim. Existem níveis de dificuldades diferentes para as mesmas pessoas, muitas vezes, né? Então, nós temos que tentar compreender isso, lutar para vencer, né? Nós somos capazes, mas precisamos, lógico, de um certo esforço para passar por essas dificuldades, porque é o que vai nos dar mérito, né, na situação, né? E agora vamos finalizando, né? Finalizando esse estudo de hoje, eu vou ler esses últimos 2 parágrafos, né? E se a tempestade purifica, e se o fel, por vezes, é o exclusivo medicamento de cura, a aflição é a porta de acesso ao engrandecimento espiritual, né? Então, a aflição é exatamente isso, né, meus amigos? O remédio amargo, né? É o fel, o remédio amargo, o sacrifício redentor, né? A porta para um novo caminho a ser percorrido. É assim que nós temos que encarar a aflição, né? Continuemos. Só aquele que recebe o instrumento de perfeição consegue extrair-lhe as preciosidades divinas. É por isso que nem todos os aflitos podem ser bem-aventurados, de vez que somente aproveitando a dor para a materialização consistente dos nossos ideais e dos nossos sonhos é que podemos atingir a divina alegria da esperança vitoriosa,
na criação sublime do aprimoramento eterno, a que todos somos chamados pela vida comum nas lutas de cada dia. Reformador, junho de 1954, página 143. Mas todos os benefícios, né, gente? Todos os benefícios da aflição só serão, na verdade, verdadeiramente aproveitados para aqueles que conseguirem compreender, né? Conseguirem compreender a oportunidade dada, né? Não é qualquer um que vai tirar proveito disso, né? Mesmo em meio a dores, mesmo em meio às dificuldades, saber levantar a cabeça, né? Reconhecer os erros é importantíssimo e lutar para operar verdadeiramente as mudanças necessárias em prol da sua eternidade é fundamental para que a gente possa tirar esses proveitos, né? Então, é importante essas reflexões e é importante que a gente perceba que o texto, que o nome do texto é justamente por isso, né? Nem todos os aflitos, posto que nem todos conseguirão se manter firmes, né, e retos, né, diante dessas aflições da vida. Mas a notícia boa, que eu já disse lá atrás, sempre teremos uma nova oportunidade, né? Nós estamos em constante reformulação, constante movimentação. O que a gente não aprendeu, erros do passado que a gente ainda pratica hoje, amanhã nós não vamos praticar, e aí essa evolução vai se operando em nossas vidas. Tá certo, meus amigos? Obrigado de coração pelo estudo de hoje. Foi um estudo muito prazeroso de fazer, né? Obrigado pela paciência mais uma vez de vocês. Não esqueçam de deixar os comentários, as sugestões, as dúvidas lá no nosso campo de comentários, no chat e no campo, tá? E a semana que vem nós teremos uma aula ao vivo, tá? Onde nós vamos reunir todos esses comentários de todas as 3 aulas antecedentes e vamos utilizar para essa aula. Tá bom, gente? Muito obrigado. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana e até semana que vem. Antes, vamos encerrar com a nossa prece, né? Então, vamos lá, meus amigos. Finalizando, então, o nosso estudo de hoje, onde todos nós, com certeza, iremos engrandecer as nossas almas com esse conhecimento e, principalmente, se colocarmos em prática em nossas vidas. Vamos elevando, mais uma vez, o pensamento ao Mestre Jesus, rogando a Ele o auxílio benfeitor para nós, para nossos familiares e para toda a humanidade, principalmente, sobretudo, nos dias em que nós estamos passando hoje, rogando, Pai querido, para que a cura apareça, que a cura possa ser trazida para toda a humanidade, em especial a cura da alma, que possamos tirar desses momentos de aflições pelos quais estamos passando, os ensinamentos necessários para encontrarmos a felicidade e trilharmos um caminho de ventura daqui por diante. Que a humanidade possa compreender os seus desígnios e aceitar que eles são justos e necessários. Fique conosco, Pai querido, hoje e sempre, que assim seja. Obrigado, meus amigos. Até semana que vem.